Boa noite. O ministro do Supremo, Edson Fachin, recebe um pedido de rescisão do acordo de delação premiada do sócio da JF, Wesley Batista. Operação da Polícia Federal na Bahia. O ex-governador Jacques Wagner, do PT, é suspeito de embolsar mais de 80 milhões de reais em propina. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminha ao Supremo a solicitação de mais tempo para o inquérito que apura o suposto benefício de empresas por um decreto do presidente Michel Temer. E pede que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, seja impedido de interferir na investigação sob pena de ser afastado do cargo. Terroristas sequestram mais de 100 meninas na Nigéria. Uma iniciativa do Partido Comunista Chinês abre caminho para perpetuar o presidente Xi Jinping no poder. O exército começa a controlar a entrada de refugiados venezuelanos em Roraima. Presa no Rio, uma quadrilha especializada em roubar cofres de bancos. E a insegurança pública vira senha para a criação de um novo ministério. Veja agora no Jornal Nacional. O presidente Michel Temer assinou agora há pouco a medida provisória que cria o Ministério da Segurança Pública. O primeiro ocupante do cargo vai ser o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Coube ao porta-voz da presidência anunciar o novo ministério. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. A nova estrutura está sendo criada por medida provisória. O Ministério da Segurança vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, responsável pela Força Nacional de Segurança, e o Departamento Penitenciário Nacional. Não por acaso, a criação do novo ministério foi anunciada oficialmente 10 dias depois da intervenção no Rio. A nova pasta vai ser o principal canal de interlocução do governo federal com o interventor e com os demais estados. Atribuições que estavam com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e passam para as mãos de Raul Jungmann, que deixa o Ministério da Defesa. Os dois participaram de uma reunião ontem com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, onde foi feito o ajuste final. Os departamentos que saem de um ministério para outro já têm seu quadro de servidores, seu orçamento, seu programa de trabalho. Como disse, é um foco administrativo e uma otimização dos recursos já postos a serviço da segurança pública. Mesmo assim, o ministério terá 11 novos cargos, mais um cargo de ministro, o 29º do governo Temer, com salário de quase R$31 mil, mais um de secretário executivo com salário de mais de R$16 mil, além de 9 cargos comissionados de assessoria com salários que variam de R$2 a R$16 mil. Esse rearranjo vem um ano depois do Plano Nacional de Segurança Pública, que pretendia reduzir homicídios, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional, mas praticamente não saiu do papel. Raul Jungmann deve tomar posse amanhã. Será substituído interinamente pelo atual secretário-geral do Ministério da Defesa, o general Joaquim Silva e Luna. Ele será o primeiro militar a ocupar o comando do Ministério da Defesa desde a sua criação há 19 anos. O Ministério da Justiça permanece responsável pelas políticas de combate às drogas, recuperação de ativos no exterior, defesa do consumidor, refugiados, asilos, extradições, indígenas e o Arquivo Nacional. A Polícia do Rio prendeu hoje 6 integrantes de uma quadrilha de ladrões de bancos. Este foi o último alvo da quadrilha. Uma agência bancária em Três Corações, Minas Gerais. Os bandidos chegaram a filmar parte da ação. Aqui, equipamentos já preparados para abrir um dos cofres. Do outro lado, mais 2 já tinham sido arrombados. E na sequência da imagem, a gente ouve a voz de um dos assaltantes. Triturou o dinheiro. Triturou. O bandido se referia a este outro cofre mais moderno que não apenas tinge de vermelho, mas também tritura o dinheiro em caso de arrombamento.
Nas mensagens pelo celular, os assaltantes lamentaram a perda de R$350 mil. O total do roubo ainda não foi revelado pela agência. A quadrilha vinha sendo monitorada e acabou presa horas depois na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Havia um critério para a escolha dos bancos. Eles preferiam lugares com pouca vizinhança, já que as máquinas e ferramentas usadas eram barulhentas demais. O bando chegava a passar fins de semana inteiros arrombando diversos cofres de uma única agência. Os bandidos alugavam imóveis colados aos bancos e abriam buracos nas paredes para ter acesso. Mensagens de áudio trocadas pelos ladrões podem indicar que o grupo contava com a ajuda de funcionários. O cara falou que para arrumar uns endereços essa semana aí, tá ligado? Que ele ia estar arrumando assim, entendeu? Há pelo menos um indivíduo, funcionário da instituição financeira, que é capaz de fornecer informações privilegiadas para que o bando possa atuar sem que haja uma intervenção policial. Nos últimos meses, a quadrilha tinha o cuidado de não transportar de uma cidade para outra as ferramentas usadas nos arrombamentos. Queria evitar problemas com a polícia. Tu tá vendo o Jornal Nacional? Visse o cinturão de segurança ao redor do Rio de Janeiro que fizeram? Revista os carros de alto a baixo, puxa documento, faz tudo. Não tem nenhum acesso ao Rio de Janeiro que não esteja nesse cinturão de segurança. Com as prisões de hoje, a polícia confirmou a ligação entre as maiores facções criminosas de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Isso foi detectado no bojo da nossa investigação de tráfico de drogas que nós temos, e eles recebem apoio, apoio logístico também, até financeiro. Durante 2 anos, eles se acostumaram a exibir o fruto do roubo e a ostentar armas. Agora a farra acabou. Também no estado do Rio, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um arsenal de guerra. Numa blitz na Via Dutra, os agentes encontraram 12 fuzis e 33 pistolas e munição. Tudo escondido em 2 cilindros na caçamba de uma caminhonete. O motorista foi preso. E o homem considerado pela Polícia Civil o principal fornecedor de armas para criminosos no Brasil foi apresentado hoje à Justiça Americana. Ele é acusado de exportar armas ilegalmente para o Brasil e pode pegar até 35 anos de prisão. Frederic Barbieri está preso nesse prédio em Miami. A audiência dele ia acontecer do outro lado da rua, nessa corte federal. Mas pouco antes, ele passou mal, teve que receber atendimento médico e a audiência foi transferida para amanhã. Na audiência de amanhã, Barbieri vai ouvir as acusações que a polícia tem contra ele e vai ter que se declarar culpado ou inocente. O juiz também vai decidir se ele vai ter direito à fiança para poder responder ao processo em liberdade. Barbieri é considerado pela polícia brasileira o maior traficante de armas do país. A estimativa é que ele tenha mandado mais de 1.000 fuzis e 300 mil munições de Miami para o Brasil. Esse homem participava do esquema. Ele fez um acordo de delação premiada e está colaborando com os policiais brasileiros. Em entrevista ao repórter Eduardo Tchau, ele contou como o próprio Barbieri se definia. Ele me sempre chamou de primo, né? Ele falou, primo, tu tá falando com o senhor das armas, eu sou o senhor das armas. As armas eram enviadas de avião de Miami dentro de aquecedores de piscina. Olha aí. Uma das cargas, de 60 fuzis, foi apreendida pela Polícia Civil do Rio em junho. A partir daí, investigadores brasileiros trabalharam com autoridades americanas. A investigação mapeou os lugares onde Barbieri comprava os aquecedores, os lugares onde ele escondia as armas e o caminho que elas faziam até o Brasil. Ele passou a ser investigado pelos agentes federais e teve a sua prisão nessa última sexta-feira, inclusive com a apreensão de um grande carregamento de armas de guerra. A justiça brasileira pediu a extradição de Barbieri, mas como ele tem cidadania americana, é provável que ele responda pelos crimes aqui nos Estados Unidos. No continente africano, o governo da Nigéria mobilizou o exército e a força aérea para buscar meninas sequestradas por terroristas do grupo Boko Haram. Difícil aceitar que aconteceria de novo. Numa escola com 906 estudantes, 110 foram embora de uma só vez. Testemunhas contam que os terroristas chegaram a pedir informações de como chegar lá. Nenhum telefonema depois, nenhum aviso, nada impediu a invasão de homens com roupas camufladas. O governo classificou o sequestro como um desastre nacional e afirmou que não vai deixar pedra sobre pedra na busca pelas garotas.
rescue these girls. O pai de uma delas mostra o uniforme da filha. E a irmã o quanto dói. Uma angústia que outras centenas de famílias nigerianas conheceram há quase 4 anos. O grupo terrorista Boko Haram sequestrou 276 meninas de um internato. A hashtag Traga Nossas Meninas de Volta foi compartilhada em todo o mundo. Muitas escaparam, mas até hoje mais de 100 meninas da região de Chibok continuam em cativeiro. O Boko Haram tem perdido o território nos últimos meses e começou a intensificar ataques suicidas. Outra forma de retaliação desse grupo terrorista é justamente atacar onde a segurança é frágil. Lugares de oração, campos de refugiados, escolas. O presidente da Nigéria é um ex-militar. Muhammadu Buhari foi eleito com a promessa de esmagar o Boko Haram, um nome que significa educação ocidental é proibida. As meninas da cidade de Dapchi estão sem aula. As escolas voltaram a ficar fechadas e o governo ainda não aprendeu como acabar com esses sequestros. A Rússia anunciou um cessar-fogo na Síria, mas diferentemente do aprovado no Conselho de Segurança das Nações Unidas no sábado. Serão apenas 5 horas de trégua por dia a partir de amanhã. O governo russo, que é aliado ao ditador sírio Bashar al-Assad, declarou que vai supervisionar um corredor para que os civis se desloquem das áreas de conflito para as regiões controladas pelo governo. Forças que apoiam Assad voltaram a bombardear a região de Guta Oriental, apesar da resolução da ONU para um cessar-fogo imediato de 30 dias. Em 8 dias de ataques, morreram 560 pessoas. No norte do Brasil, o Exército e a Força Nacional começaram a controlar a entrada de venezuelanos em Roraima. Uma barreira de vistoria foi montada em Paracaima, na fronteira. 100 homens do Exército passaram a fiscalizar documentos, malas e carros. Só este ano, 18 mil venezuelanos entraram no Brasil, fugindo da fome e da crise política no país deles. No fim de semana, quase 600 foram cadastrados para deixar Roraima com destino ao Amazonas e a São Paulo. A seguir tem a previsão do tempo. O Partido Comunista Chinês propõe acabar com limites de mandato para o presidente. Antes da previsão do tempo com a Maju, deixa eu fazer uma correção. Eu disse agora há pouco, referindo-me a uma cidade de Roraima, na fronteira com a Venezuela, como Paracaima, é Pacaraima, gente. Estou trocando as sílabas aqui. Maria Júlia Coutinho, boa noite. O que você destaca agora para esse finzinho de fevereiro? Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, tem caído uma chuvarada, Bonner, em áreas do extremo norte do país e também do norte e do nordeste. É que de um lado aqui, ó, as águas do Pacífico estão mais frias, gerando condições para a famosa laninha, fenômeno que bagunça a circulação dos ventos e contribui para provocar mais chuva em parte do norte e do nordeste mesmo. Do outro lado, as águas aqui do Atlântico estão mais quentes e isso faz com que o corredor de nebulosidade que fica perto da região se aproxime ainda mais e dá-lhe água. Belém, São Luís, Natal sentiram o impacto desses sistemas aí e estão fechando o mês aí com chuva muito acima da média. E os meteorologistas dos núcleos estaduais de meteorologia lá do Nordeste estão animadíssimos com a previsão para o próximo trimestre. É alta chance de chover acima da média em toda essa área azul aqui no norte da região. Amanhã só escapa da chuva quem estiver nessa área amarela, entre o interior do Rio Grande do Norte, passando pelo interior da Bahia, norte de Minas e também um bom pedaço aí do Espírito Santo. Em grande parte do país, a previsão é de pancada de chuva, que pode vir com muita força em vários pontos. Fica o alerta. E por falar em alerta, a partir de hoje, todos os estados aqui do Nordeste e também da região Norte passam a receber por celular mensagem da Defesa Civil quando houver risco de inundações e deslizamentos. Estados do Sudeste, Sul, Centro-Oeste já contam aí com esse serviço. Para se cadastrar é só enviar o número do seu CEP para o SMS aqui, ó, 40199, Bonner, 40199, é gratuito.
Eu já mandei aqui no Rio de Janeiro, já está funcionando, já usei e funciona. E os meus colegas aqui também já comprovaram. Já vale a pena. Bom, Rio de Janeiro, quando você menos espera, cai uma tempestade, você está ilhado. Já ficamos ilhados aqui na Globo algumas vezes, né? Mas olha aí, Maju, você falou de chuva, mas não falou de temperatura. A gente quer saber com que roupa vai trabalhar amanhã. Vamos lá. Vamos lá, eu começo com as temperaturas, Bonner, nos lugares onde pode chover bastante. Olha só, 32 graus de máxima em Teresina, Belém com 30, Brasília com 27, 28 aqui em São Paulo, 29 em BH, 31 no Rio, que estão aí na rota das pancadas fortes a partir da tarde, não menosprezem chuva de verão. Floripa com 31 e chuva à tarde, como também em Porto Alegre, 30 graus em Salvador, mas aí sim uma chuva insignificante, 33 em Vitória e previsão de sol o dia todo por lá, Bonner. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, determinou que o IBAMA abra processo para multar e suspender as atividades da empresa Hidroalunorte. O Instituto Evandro Chagas atestou que a empresa controlada pelo governo da Noruega contaminou parte da água que abastece a cidade de Barcarena, no Pará. A Hidro informou que está avaliando as informações do Ministério para se posicionar e que se solidariza e coopera com a distribuição de água potável nas comunidades atingidas. No mês de janeiro, a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas ficou em 155 bilhões e 600 milhões de reais no Brasil. Esse valor é 10% maior do que o registrado no mesmo mês no ano passado. De acordo com a Receita Federal, o aumento é explicado principalmente pela retomada da atividade econômica, mas também pelo último programa de parcelamento de dívidas de pessoas físicas e empresas com a União, Refis, e pelo aumento da tributação de PIS/COFINS sobre combustíveis. Faz 7 anos que o Congresso Nacional analisa a criação de um novo Código Comercial no Brasil. O código concentraria as regras sobre relações entre as empresas no país. Entre economistas, tributaristas e também empresários, isso levantou uma preocupação, a de um aumento dos custos e da burocracia. O Brasil até já tem um Código Comercial de 1850, a época do Império. De lá para cá, sofreu várias mudanças. As relações entre empresas foram incorporadas ao Código Civil. No Código Comercial só ficou o direito marítimo. Para modernizar a legislação, o presidente do Conselho de Direito da Federação do Comércio de São Paulo defende a criação de um novo Código Comercial. É um código que segue, digamos, a linha geral da legislação comercial nos Estados Unidos, na União Europeia e em alguns países emergentes, e com isso nós entendemos que vai facilitar a vida de todas as empresas com um único documento, substituindo um documento de 1850 cheio de pingentes, que foram todas as alterações que o Código Comercial teve. O texto que está no Senado tem mais de 1.100 artigos e o da Câmara 670. Para este professor da Fundação Getúlio Vargas, são muitas regras novas que só devem aumentar a burocracia nos negócios no Brasil. O novo código, ele cria regras onde elas não são necessárias. E ele cria duplicidade de regras em alguns casos. Nós não precisamos dessas grandes reformas que tentam resolver todos os problemas, ignorando a complexidade deles, ignorando que tem muita coisa diferente e que uma única solução não resolve tudo. O presidente da Comissão Especial da Câmara, que discute o projeto de lei, discorda. Ele diz que o novo código vem para acabar com a burocracia. Nós teremos juízes especializados porque necessário será a criação de varas especializadas em direito comercial e isso tudo vai tornar o ambiente comercial brasileiro muito mais atrativo para os investimentos. Tirando a burocracia da questão das relações comerciais entre as empresas, dos litígios entre as empresas, o que é que a gente promove? A gente promove competitividade.
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro não acredita que o novo código vai melhorar o ambiente de negócios no país. Grande parte das matérias que são tratadas nessa proposta de Código Comercial, elas já são reguladas através de leis específicas. Essa sobreposição de matérias certamente trará insegurança jurídica aos nossos associados. Cada dia, cerca de 800 normas legais são criadas no Brasil. A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário levou em conta os últimos 29 anos. São mais de 5,5 milhões de regras que regulamentam os negócios no país desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor. É tanta coisa nova a cada dia que, para acompanhar as mudanças, as grandes empresas precisam contratar outras companhias, ter salas inteiras como esta, com gente dedicada a estudar as alterações das leis. Imagine, então, como é difícil para o pequeno empresário sobreviver nesse emaranhado de regras que não param de mudar. Este professor de Direito Comercial da USP diz que um novo Código Comercial pode aumentar os custos com advogados, porque várias regras vão mudar de novo. Por uma pessoa do povo que quer constituir uma sociedade limitada com um capital pequeno de 10, 20 mil reais, quer dizer, o custo de pagar um advogado é um custo a mais. Um estudo feito pelo INSPER, com base no texto que está na Câmara dos Deputados, mostra que a adaptação das empresas ao novo Código Comercial pode custar até 26,5 bilhões de reais, o que vai provocar incertezas, atrasar investimentos e reduzir a geração de empregos. Eu acho muito mais seguro para o país e muito mais adequado para aperfeiçoar o ambiente de negócios, conjuntos de pequenas mudanças que vão fazendo aperfeiçoamentos, que aprendem com os erros, que corrigem. A nossa elevada e complexa legislação, ela acaba, exatamente por essas razões, gerando muitos atritos, muitos conflitos judiciais, muita insegurança, e essa incerteza prejudica a produção, prejudica o investimento. Tomou posse hoje em Brasília o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro João Batista Brito Pereira assume a presidência do tribunal no lugar do ministro Ives Gandra Martins Filho, que deixa o cargo com o fim do mandato de 2 anos. A vice-presidência será ocupada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Lélio Bentes Correia. O presidente Michel Temer participou da cerimônia, mas não discursou. O novo presidente do TST, ministro Brito Pereira, tem 65 anos e é maranhense de Sucupira do Norte. Já em Brasília, entrou no TST como datilógrafo, se formou em Direito e virou ministro há 18 anos. No discurso de posse, Brito Pereira pregou a unidade na Justiça do Trabalho e disse que o tribunal enfrentará questões complexas. A prioridade agora é a implantação da reforma trabalhista na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Após os necessários debates e a maturação do convencimento dos ministros integrantes da comissão instituída aqui para esse fim. O Tribunal Superior do Trabalho já começou a fazer a atualização de súmulas, ou seja, o ajuste dos entendimentos do tribunal de acordo com as novas regras que entraram em vigor com a reforma trabalhista. Essas súmulas vão servir de base para as decisões da Justiça Trabalhista em todo o país. O Partido Comunista da China quer permitir que o presidente Xi Jinping fique no governo por tempo ilimitado. As manchetes dos jornais chineses destacavam a proposta de mudança da Constituição. A cláusula que limita a 2 mandatos o cargo de presidente pode ser derrubada. Assim, Xi Jinping, prestes a começar o seu 2º e último mandato pela regra atual, ficaria mais tempo no poder. Na verdade,
indefinidamente. A alteração precisa ser aprovada na Assembleia Nacional Popular, numa reunião que ocorre mês que vem. Não deve ser difícil, já que o Congresso é controlado pelo Partido Comunista. A atual Constituição chinesa é de 1982 e já passou por outras reformas, mas a que está sendo proposta serviria para consolidar a figura do líder Xi Jinping. As ideias dele, que já foram incorporadas às diretrizes do Partido Comunista, agora guiariam o país. Foi Deng Xiaoping, líder chinês entre 1978 e 92, quem criou o limite de 2 mandatos de 5 anos. Ele queria evitar o culto à personalidade, num país que ficou 3 décadas sob a liderança de Mao Tse-tung. Mas Xi Jinping pensa diferente. Sua foto está em cartazes em todo o país. Seu apelido autorizado, Papa Xi, aparece em canções oficiais. Desde que tomou posse em 2012, ele vem aumentando a influência do partido na vida dos chineses. A força. Controla a imprensa, a internet, persegue grupos de direitos humanos, combateu a corrupção, mas alguns dizem que os principais alvos eram opositores dele dentro do PC chinês. A proposta de mexer na Constituição foi recebida com críticas nas redes sociais chinesas, alguns comparando o regime com o da Coreia do Norte. E as mensagens foram devidamente apagadas horas depois. Nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores recomendou que se veja essa nova era do socialismo com características chinesas de uma maneira positiva. Um bom conselho, já que o rosto do líder nos cartazes deve demorar muito a mudar. A seguir, a Procuradoria-Geral da República rescinde o acordo de delação de Wesley Batista. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, é suspeito de embolsar mais de 80 milhões em propina. A Polícia Federal indiciou o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, por suspeita de receber 82 milhões de reais em propina do consórcio responsável pelas obras da Arena Fonte Nova, em Salvador. Os policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em diversos endereços de Salvador, entre eles na casa de Jacques Wagner, neste prédio num bairro de classe alta. Os policiais apreenderam celulares, documentos e 15 relógios de luxo. Jacques Wagner, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-governador da Bahia pelo PT entre 2007 e 2014, é atualmente secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. As investigações sobre o suposto desvio de dinheiro na demolição, reconstrução e gestão da Fonte Nova começaram em 2013. A Polícia Federal diz que a obra, comandada pelo consórcio formado pela Odebrecht e pela OAS, foi superfaturada em mais de 450 milhões de reais em valores atuais. Em razão das delações da Odebrecht e de material apreendido na OAS, nós verificamos que, de fato, o então governador recebeu uma boa parte do valor desviado do superfaturamento para pagamento de campanha eleitoral e de propina. O total investigado de pagamento é de 82 milhões de reais. A polícia afirma que só 3,5 milhões foram doações oficiais, que a outra parte foi entregue em espécie, sendo que uma parcela de 500 mil reais na casa da mãe de Jacques Wagner, no Rio de Janeiro. As investigações também mostram que o dinheiro era recebido por 2 intermediários, Bruno Dauster, atual secretário da Casa Civil do governo da Bahia, e Carlos Daltro, empresário e amigo pessoal do ex-governador. Jacques Wagner, Dauster e Daltro foram indiciados hoje. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão temporária deles, que foi negada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O nome de Jacques Wagner apareceu nas delações da Odebrecht fechadas no início do ano passado. O ex-executivo da empresa, Cláudio Melo Filho, afirmou que em 2006, Jacques Wagner pediu um almoço com Marcelo Odebrecht para dizer que iria concorrer ao governo da Bahia. Quando ele inicia o pleito como candidato, eu tenho a certeza absoluta que a empresa não acreditava que ele tivesse chances de ganhar a eleição. Acredito que na época que ele se lança candidato, ele tinha 2%. Pelo que me consta, na minha memória, isso é algo em torno de 3 milhões de reais.
Jacques Wagner foi eleito governador e, quando foi disputar a reeleição, havia mudado de patamar. Pediu mais apoio e levou mais do que o dobro do que na primeira vez. O valor total que diz aqui de 7 milhões e qualquer coisa, 7 milhões e meio. De acordo com a delação da Odebrecht, Wagner recebeu num aniversário um relógio de $4.000. Em outro, um Hublot, modelo Oscar Niemeyer, com a imagem do Congresso Nacional. Valor $20.000. O senhor Jacques Wagner gosta de relógio. É meio que notório. Todo mundo mais ou menos sabia disso, entendeu? Eu pessoalmente sabia. Hoje, Jacques Wagner negou qualquer suspeita de recebimento de propina. Eu não peço, não autorizo ninguém a pedir qualquer tipo de reciprocidade por obras feitas. E assim foi na questão da Fonte Nova, que infelizmente a Polícia Federal está comprando uma versão que houve superfaturamento. Há uma incompreensão da Polícia Federal, como houve no Tribunal de Contas do Estado, do que é uma PPP e do que é uma obra pública. Em PPP não existe a figura do superfaturamento, como está se insistindo em falar. Eu também estranho porque esse inquérito existe desde 2013. Eu fui chamado para prestar testemunho em 2017. A própria delegada afirma que eu fui e colaborei e de repente vem com uma busca em apreensão, na minha opinião, absolutamente desnecessária. A concessionária responsável pela Arena Fonte Nova disse que aguarda informações oficiais sobre a operação e que se coloca à disposição das autoridades para colaborar. A Odebrecht afirmou que já reconheceu seus erros, pediu desculpas públicas e está colaborando com a justiça. A defesa de Bruno Dauster disse que ele não era secretário da Casa Civil na época dos fatos investigados, que estranhou a inclusão do nome dele na operação e que deseja um amplo esclarecimento o mais rapidamente possível. Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Daltro e com a OAS. A Procuradoria-Geral da República rescindiu o acordo de delação premiada de Wesley Batista, um dos donos da JF, e do ex-executivo Francisco de Assis e Silva. A rescisão do acordo já foi encaminhada para a homologação do relator do caso no Supremo, o ministro Edson Fachin. A Procuradoria-Geral da República diz que decidiu fazer isso porque o empresário Wesley Batista e o advogado da JF, Francisco de Assis e Silva, não cumpriram as condições do acordo de colaboração que assinaram com o Ministério Público Federal. Segundo a PGR, eles omitiram de forma intencional que na época da assinatura do acordo, o então procurador da República, Marcelo Miller, estava prestando serviços para a JF, antes de se desligar oficialmente do Ministério Público Federal. As provas foram descobertas no celular de Wesley, que foi apreendido pela Polícia Federal. No documento enviado ao Supremo, a PGR destaca que numa mensagem de Wesley Batista para Francisco de Assis, em 27 de março de 2017, o empresário pergunta ao advogado: Marcelo vai estar em Brasília conosco? E Francisco responde: ele tem expediente no atual emprego dele e ele não pode. No dia seguinte, 28 de março, os executivos da JF assinaram um termo de confidencialidade sobre o acordo em curso com o Ministério Público Federal. No dia 4 de abril, último dia de Miller como procurador, Wesley Batista pergunta para ele: amanhã você trabalha ou hoje foi seu último dia? Marcelo Miller responde: hoje foi o último, amanhã eu tenho de ir à OAB de manhã e só. Esta mensagem, segundo a PGR, torna evidente que todos do grupo sabiam que Marcelo Miller ainda era procurador da República no período em que ele assessorava os colaboradores e a empresa JF. Segundo as investigações, a assessoria técnica prestada por Miller renderia a ele o equivalente a R$700 mil. No caso de Wesley, ainda existe a suspeita de que ele tenha praticado crimes quando já era colaborador. Ele foi denunciado pelo Ministério Público em São Paulo pelos crimes de uso indevido de informações privilegiadas e manipulação do mercado financeiro. Na semana passada, Wesley Batista, que estava preso por causa desse processo, foi solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Agora, Wesley Batista e Francisco de Assis estão na mesma situação de Joesley Batista e outro executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi, que também tiveram um acordo de colaboração rescindido pelo Ministério Público Federal no ano passado. No caso de Joesley e Saldi, assim que o acordo foi rescindido, o ministro Edson Fachin determinou a prisão dos dois por omitir informações. As 4 rescisões esperam a homologação do ministro Fachin. Se o ministro homologar a rescisão dos acordos, todos perdem os benefícios, mas as provas apresentadas por eles continuam válidas. As defesas de Wesley Batista e de Francisco de Assis não quiseram se manifestar. A defesa de Marcelo Miller declarou que ele não recebeu qualquer remuneração de fonte privada antes de abril de 2017, que ele já havia pedido exoneração quando começou atividades preparatórias no setor privado, que essas atividades não estavam relacionadas com as atribuições que ele ainda tinha no Ministério Público Federal e que os R$700 mil não correspondem por nenhum critério às horas trabalhadas por Miller no escritório de advocacia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou hoje ao Supremo Tribunal Federal um pedido da Polícia Federal para prorrogação do inquérito sobre o suposto benefício de empresas do setor de portos por um decreto do presidente Michel Temer. As investigações seguem em compasso de espera. Raquel Dodge também pediu ao Supremo que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, seja impedido de interferir nesta investigação sob pena de afastamento do cargo. O inquérito que investiga se o presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar em troca de propina com a edição de um decreto prorrogando contratos de concessão no Porto de Santos foi aberto há 5 meses. Neste período, a Polícia Federal ouviu Temer e alguns de seus aliados, como os ex-assessores do Planalto, Rodrigo Rocha Loures e José Yunes. Não conseguiu ouvir ainda um amigo próximo do presidente, o coronel João Batista Lima, que vem alegando problemas de saúde para não depor. Na semana passada, a PF pediu prorrogação do inquérito por 60 dias. Entre os argumentos listados pelo delegado Kleiber Lopes está que a polícia aguarda que medidas pedidas ainda em dezembro à Procuradoria-Geral da República sejam analisadas. A PF não revela que medidas são essas. Afirma que elas são imprescindíveis para esclarecer os crimes investigados, notadamente possíveis atos de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, sem as quais a investigação poderá não atingir sua finalidade. No fim de semana, a Procuradoria-Geral da República negou que o pedido do delegado esteja pendente. Informou que já pediu quebras de sigilo bancário e fiscal de investigados que foram autorizadas pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ainda em dezembro. De acordo com a PGR, as medidas pedidas pela polícia estão incluídas entre as que ela própria pediu ao Supremo. A Procuradoria não informou quais empresas e pessoas foram alvos dessas medidas na investigação. E hoje, a Procuradoria voltou a se manifestar sobre o assunto. Disse que, ao apresentar pedidos de afastamento de sigilos bancário e fiscais contra investigados no inquérito, a Procuradora-Geral se baseou nos elementos apresentados pela Polícia Federal até o momento. Raquel Dodge afirmou que, no entanto, pelo que observei da análise dos autos que ingressaram nessa procuradoria recentemente, houve novas diligências que serão analisadas e poderão ensejar eventuais pedidos complementares do MP. A TV Globo apurou que há sim pedidos pendentes, aguardando manifestação da PGR, e que são relacionados às providências solicitadas pela PF em dezembro, há mais de 2 meses. São medidas sigilosas, por isso ainda não é possível saber a extensão delas, os nomes dos investigados e das empresas, mas que o delegado Kleiber Lopes considera fundamentais para o desfecho do caso. Hoje, a PGR também se manifestou a favor do pedido de prorrogação das investigações por 60 dias e pediu medidas relacionadas à conduta do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que indicou em entrevista tendência de arquivamento desse inquérito. Raquel Dodge frisou que, conforme prevê o regimento interno da Polícia Federal, o cargo ocupado por Fernando Segovia tem natureza administrativa, de forma que o seu titular não tem atribuição para conduzir investigações. Quaisquer manifestações a respeito de apurações em curso
contrariam os princípios que norteiam a administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade. E pediu ao ministro Barroso uma ordem judicial para que o diretor-geral se abstenha de qualquer ato de ingerência sobre a persecução penal em curso, inclusive de manifestações públicas a respeito das investigações em curso, sob pena de afastamento do cargo. Além disso, Raquel Dodge explica que, em função da atribuição do Ministério Público para o exercício do controle externo da atividade policial, remeteu cópia da representação ao Ministério Público Federal no Distrito Federal, para adoção de medidas cabíveis dentro do chamado controle externo concentrado da atividade policial. Sobre o pedido de Raquel Dodge em relação ao diretor-geral, a Polícia Federal não quis se manifestar. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. 800 normas legais são criadas no Brasil. A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário levou em conta os últimos 29 anos. São mais de 5,5 milhões de regras que regulamentam os negócios no país desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor. É tanta coisa nova a cada dia que, para acompanhar as mudanças, as grandes empresas precisam contratar outras companhias, ter salas inteiras como esta, com gente dedicada a estudar as alterações das leis. Imagine, então, como é difícil para o pequeno empresário sobreviver nesse emaranhado de regras que não param de mudar. Este professor de Direito Comercial da USP diz que um novo Código Comercial pode aumentar os custos com advogados, porque várias regras vão mudar de novo. Por uma pessoa do povo que quer constituir uma sociedade limitada com um capital pequeno de 10, 20 mil reais, quer dizer, o custo de pagar um advogado é um custo a mais. Um estudo feito pelo INSPER, com base no texto que está na Câmara dos Deputados, mostra que a adaptação das empresas ao novo Código Comercial pode custar até 26,5 bilhões de reais, o que vai provocar incertezas, atrasar investimentos e reduzir a geração de empregos. Eu acho muito mais seguro para o país e muito mais adequado para aperfeiçoar o ambiente de negócios, conjuntos de pequenas mudanças que vão fazendo aperfeiçoamentos, que aprendem com os erros, que corrigem. A nossa elevada e complexa legislação, ela acaba, exatamente por essas razões, gerando muitos atritos, muitos conflitos judiciais, muita insegurança, e essa incerteza prejudica a produção, prejudica o investimento. Tomou posse hoje em Brasília o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro João Batista Brito Pereira assume a presidência do tribunal no lugar do ministro Ives Gandra Martins Filho, que deixa o cargo com o fim do mandato de 2 anos. A vice-presidência será ocupada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Lélio Bentes Correia. O presidente Michel Temer participou da cerimônia, mas não discursou. O novo presidente do TST, ministro Brito Pereira, tem 65 anos e é maranhense de Sucupira do Norte. Já em Brasília, entrou no TST como datilógrafo, se formou em Direito e virou ministro há 18 anos. No discurso de posse, Brito Pereira pregou a unidade na Justiça do Trabalho e disse que o tribunal enfrentará questões complexas. A prioridade. O chinês propõe acabar com limites de mandato para o presidente. Antes da previsão do tempo com a Maju, deixa eu fazer uma correção. Eu disse agora há pouco, referindo-me a uma cidade de Roraima, na fronteira com a Venezuela, como Paracaima, é Pacaraima, gente. Estou trocando as sílabas aqui. Maria Júlia Coutinho, boa noite. O que você destaca agora para esse finzinho de fevereiro?
Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, tem caído uma chuvarada, Bonner, em áreas do extremo norte do país e também do norte do Nordeste. É que de um lado aqui, ó, as águas do Pacífico estão mais frias, gerando condições para a famosa Laninha, fenômeno que bagunça a circulação dos ventos e contribui para provocar mais chuva em parte do norte do Nordeste mesmo. Do outro lado, as águas aqui do Atlântico estão mais quentes e isso faz com que o corredor de nebulosidade que fica perto da região se aproxime ainda mais e dá-lhe água. Belém, São Luís, Natal sentiram o impacto desses sistemas aí e estão fechando o mês aí com chuva muito acima da média. E os meteorologistas dos núcleos estaduais de meteorologia lá do Nordeste estão animadíssimos com a previsão para o próximo trimestre. É alta chance de chover acima da média em toda essa área azul aqui no norte da região. Amanhã só escapa da chuva quem estiver nessa área amarela, entre o interior do Rio Grande do Norte, passando pelo interior da Bahia, norte de Minas e também um bom pedaço aí do Espírito Santo. Em grande parte do país, a previsão é de pancada de chuva, que pode vir com muita força em vários pontos. Fica o alerta. E por falar em alerta, a partir de hoje, todos os estados aqui do Nordeste e também da região norte passam a receber por celular mensagem da Defesa Civil quando houver risco de inundações e deslizamentos. Estados do Sudeste, Sul, Centro-Oeste já contam aí com esse serviço. Para se cadastrar é só enviar o número do seu CEP para o SMS aqui, ó, 40199, Bonner, 40199, é gratuito. Eu já mandei aqui no Rio de Janeiro, já está funcionando, já usei e funciona. E os meus colegas aqui também já comprovaram. Já vale a pena. Bom, Rio de Janeiro, quando você menos espera, cai uma tempestade, você está ilhado. Já ficamos ilhados aqui na Globo algumas vezes, né? Mas olha aí, Maju, você falou de chuva, mas não falou de temperatura. A gente quer saber com que roupa vai trabalhar amanhã. Vamos lá. Vamos lá, eu começo com as temperaturas, Bonner, nos lugares onde pode chover bastante. Olha só, 32 graus de máxima em Teresina, Belém com 30, Brasília com 27, 28 aqui em São Paulo, 29 em BH, 31 no Rio, que estão aí na rota das pancadas fortes a partir da tarde, não menosprezem chuva de verão. Floripa com 31 e chuva. Conjuntos de pequenas mudanças que vão fazendo aperfeiçoamentos, que aprendem com os erros, que corrigem. A nossa elevada e complexa legislação, ela acaba, exatamente por essas razões, gerando muitos atritos, muitos conflitos judiciais, muita insegurança, e essa incerteza prejudica a produção, prejudica o investimento. Tomou posse hoje em Brasília o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro João Batista Brito Pereira assume a presidência do tribunal no lugar do ministro Ives Gandra Martins Filho, que deixa o cargo com o fim do mandato de 2 anos. A vice-presidência será ocupada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Lélio Bentes Correia. O presidente Michel Temer participou da cerimônia, mas não discursou. O novo presidente do TST, ministro Brito Pereira, tem 65 anos e é maranhense de Sucupira do Norte. Já em Brasília, entrou no TST como datilógrafo. Se formou em Direito e virou ministro há 18 anos. No discurso de posse, Brito Pereira pregou a unidade na Justiça do Trabalho e disse que o tribunal enfrentará questões complexas. A prioridade agora é a implantação da reforma trabalhista na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Após os necessários debates e a maturação do convencimento dos ministros integrantes da comissão instituída aqui para esse fim. O Tribunal Superior do Trabalho já começou a fazer a atualização de súmulas, ou seja, o ajuste dos entendimentos do tribunal de acordo com as novas regras que entraram em vigor com a reforma trabalhista. Essas súmulas vão servir de base para as decisões da Justiça Trabalhista em todo o país. O Partido Comunista da China quer permitir que o presidente Xi Jinping fique no governo por tempo ilimitado.
As manchetes dos jornais chineses destacavam a proposta de mudança da Constituição. A cláusula que limita a 2 mandatos o cargo de presidente pode ser derrubada. Assim, Xi Jinping, prestes a começar o seu 2º e último mandato pela regra atual, ficaria mais tempo no poder. Na verdade, indefinidamente. A alteração precisa ser aprovada na Assembleia Nacional Popular, numa reunião que ocorre mês que vem. Não deve ser difícil, já que o Congresso é controlado pelo Partido Comunista. A atual Constituição chinesa é de 1982 e já passou por outras reformas. Mas a que está sendo proposta serviria para consolidar a figura do líder Xi Jinping. As ideias dele, que já foram incorporadas às diretrizes do partido. Cheio de pingentes, que foram todas as alterações que o Código Comercial teve. O texto que está no Senado tem mais de 1.100 artigos e o da Câmara, 670. Para este professor da Fundação Getúlio Vargas, são muitas regras novas que só devem aumentar a burocracia nos negócios no Brasil. O novo Código, ele cria regras onde elas não são necessárias. E ele cria duplicidade de regras em alguns casos. Nós não precisamos dessas grandes reformas que tentam resolver todos os problemas, ignorando a complexidade deles, ignorando que tem muita coisa diferente e que uma única solução não resolve tudo. O presidente da Comissão Especial da Câmara, que discute o projeto de lei, discorda. Ele diz que o novo código vem para acabar com a burocracia. Nós teremos juízes especializados porque necessário será a criação de varas especializadas em direito comercial e isso tudo vai tornar o ambiente comercial brasileiro muito mais atrativo para os investimentos. Tirando a burocracia da questão das relações comerciais entre as empresas, dos litígios entre as empresas, o que é que a gente promove? A gente promove competitividade. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro não acredita que o novo código vai melhorar o ambiente de negócios no país. Grande parte das matérias que são tratadas nessa proposta de Código Comercial, elas já são reguladas através de leis específicas. Essa sobreposição de matérias certamente trará insegurança jurídica aos nossos associados. Cada dia, cerca de 800 normas legais são criadas no Brasil. A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário levou em conta os últimos 29 anos. São mais de 5,5 milhões de regras que regulamentam os negócios no país desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor. É tanta coisa nova a cada dia que, para acompanhar as mudanças, as grandes empresas precisam contratar outras companhias, ter salas inteiras como esta, com gente dedicada a estudar as alterações das leis. Imagine, então, como é difícil para o pequeno empresário sobreviver nesse emaranhado de regras que não param de mudar. Este professor de Direito Comercial da USP diz que um novo Código Comercial pode aumentar os custos com advogados, porque várias regras vão mudar de novo. Por uma pessoa do povo que quer constituir uma sociedade limitada com um capital pequeno de 10, 20 mil reais, quer dizer, o custo de pagar um advogado é um custo a mais. Ações que o Código Comercial teve. O texto que está no Senado tem mais de 1.100 artigos e o da Câmara, 670. Para este professor da Fundação Getúlio Vargas, são muitas regras novas que só devem aumentar a burocracia nos negócios no Brasil. O novo Código, ele cria regras onde elas não são necessárias. E ele cria duplicidade de regras em alguns casos. Nós não precisamos dessas grandes reformas que tentam resolver todos os problemas, ignorando a complexidade deles, ignorando que tem muita coisa diferente e que uma única solução não resolve tudo. O presidente da Comissão Especial da Câmara, que discute o projeto de lei, discorda. Ele diz que o novo código vem para acabar com a burocracia. Nós teremos juízes especializados porque necessário será a criação de varas especializadas em direito comercial e isso tudo
vai tornar o ambiente comercial brasileiro muito mais atrativo para os investimentos. Tirando a burocracia da questão das relações comerciais entre as empresas, dos litígios entre as empresas, o que é que a gente promove? A gente promove competitividade. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro não acredita que o novo código vai melhorar o ambiente de negócios no país. Grande parte das matérias que são tratadas nessa proposta de Código Comercial, elas já são reguladas através de leis específicas. Essa sobreposição de matérias certamente trará insegurança jurídica aos nossos associados. Cada dia, cerca de 800 normas legais são criadas no Brasil. A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário levou em conta os últimos 29 anos. São mais de 5,5 milhões de regras que regulamentam os negócios no país desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor. É tanta coisa nova a cada dia que, para acompanhar as mudanças, as grandes empresas precisam contratar outras companhias, ter salas inteiras como esta, com gente dedicada a estudar as alterações das leis. Imagine, então, como é difícil para o pequeno empresário sobreviver nesse emaranhado de regras que não param de mudar. Este professor de Direito Comercial da USP diz que um novo Código Comercial pode aumentar os custos com advogados, porque várias regras vão mudar de novo. Por uma pessoa do povo que quer constituir uma sociedade limitada com um capital pequeno de 10, 20 mil reais, quer dizer, o custo de pagar um advogado é um custo a mais. Um estudo feito pelo INSPER, com base no texto que está na Câmara... 27 de março de 2017, o empresário pergunta ao advogado: Marcelo vai estar em Brasília conosco? E Francisco responde: ele tem expediente no atual emprego dele e ele não pode. No dia seguinte, 28 de março, os executivos da JF assinaram um termo de confidencialidade sobre o acordo em curso com o Ministério Público Federal. No dia 4 de abril, último dia de Miller como procurador, Joesley Batista pergunta para ele: amanhã você trabalha ou hoje foi seu último dia? Marcelo Miller responde: hoje foi o último, amanhã eu tenho de ir à OAB de manhã e só. Esta mensagem, segundo a PGR, torna evidente que todos do grupo sabiam que Marcelo Miller ainda era procurador da República no período em que ele assessorava os colaboradores e a empresa JF. Segundo as investigações, a assessoria técnica prestada por Miller renderia a ele o equivalente a R$700 mil. No caso de Wesley, ainda existe a suspeita de que ele tenha praticado crimes quando já era colaborador. Ele foi denunciado pelo Ministério Público em São Paulo pelos crimes de uso indevido de informações privilegiadas e manipulação do mercado financeiro. Na semana passada, Wesley Batista, que estava preso por causa desse processo, foi solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agora, Wesley Batista e Francisco de Assis estão na mesma situação de Joesley Batista e outro executivo do grupo JF, Ricardo Saldi, que também tiveram um acordo de colaboração rescindido pelo Ministério Público Federal no ano passado. No caso de Joesley e Saldi, assim que o acordo foi rescindido, o ministro Edson Fachin determinou a prisão dos dois por omitir informações. As 4 rescisões esperam a homologação do ministro Fachin. Se o ministro homologar a rescisão dos acordos, todos perdem os benefícios, mas as provas apresentadas por eles continuam válidas. As defesas de Wesley Batista e de Francisco de Assis não quiseram se manifestar. A defesa de Marcelo Miller declarou que ele não recebeu qualquer remuneração de fonte privada antes de abril de 2017, que ele já havia pedido exoneração quando começou atividades preparatórias no setor privado, que essas atividades não estavam relacionadas com as atribuições que ele ainda tinha no Ministério Público Federal e que os R$700 mil não correspondem por nenhum critério às horas trabalhadas por Miller no escritório de advocacia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou hoje ao Supremo Tribunal Federal um pedido da Polícia Federal para prorrogação do inquérito sobre o suposto benefício de empresas do setor de portos por um decreto do presidente Michel Temer.
As investigações seguem em compasso de espera. Raquel Dodge também pediu ao Supremo que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, seja impedido de interferir mortos por um decreto do presidente Michel Temer. As investigações seguem em compasso de espera. Raquel Dodge também pediu ao Supremo que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, seja impedido de interferir nesta investigação sob pena de afastamento do cargo. O inquérito que investiga se o presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar em troca de propina com a edição de um decreto prorrogando contratos de concessão no Porto de Santos foi aberto há 5 meses. Neste período, a Polícia Federal ouviu Temer e alguns de seus aliados, como os ex-assessores do Planalto, Rodrigo Rocha Loures e José Yunes. Não conseguiu ouvir ainda um amigo próximo do presidente, o coronel João Batista Lima, que vem alegando problemas de saúde para não depor. Na semana passada, a PF pediu prorrogação do inquérito por 60 dias. Entre os argumentos listados pelo delegado Kleiber Lopes, está que a polícia aguarda que medidas pedidas ainda em dezembro à Procuradoria-Geral da República sejam analisadas. A PF não revela que medidas são essas. Afirma que elas são imprescindíveis para esclarecer os crimes investigados, notadamente possíveis atos de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, sem as quais a investigação poderá não atingir sua finalidade. No fim de semana, a Procuradoria-Geral da República negou que o pedido do delegado esteja pendente. Informou que já pediu quebras de sigilo bancário e fiscal de investigados que foram autorizadas pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ainda em dezembro. De acordo com a PGR, as medidas pedidas pela polícia estão incluídas entre as que ela própria pediu ao Supremo. A Procuradoria não informou quais empresas e pessoas foram alvos dessas medidas na investigação. E hoje, a Procuradoria voltou a se manifestar sobre o assunto. Disse que, ao apresentar pedidos de afastamento de sigilos bancário e fiscais contra investigados no inquérito, a Procuradora-Geral se baseou nos elementos apresentados pela Polícia Federal até o momento. Raquel Dodge afirmou que, no entanto, pelo que observei da análise dos autos que ingressaram nessa procuradoria recentemente, houve novas diligências que serão analisadas e poderão ensejar eventuais pedidos complementares do MP. A TV Globo apurou que há sim pedidos pendentes, aguardando manifestação da PGR, e que são relacionados às providências solicitadas pela PF em dezembro, há mais de 2 meses. São medidas sigilosas, por isso ainda não é possível saber a extensão delas, os nomes dos investigados e das empresas, mas que o delegado Kleiber Lopes considera fundamentais para o desfecho do caso. Hoje, a PGR também se manifestou a favor do pedido de prorrogação das investigações por 60 dias e pediu medidas relacionadas à conduta do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que indicou em entrevista tendência de arquivamento desse inquérito. Raquel Dodge frisou que, conforme prevê o regime da operação e que se coloca à disposição das autoridades para colaborar. A Odebrecht afirmou que já reconheceu seus erros, pediu desculpas públicas e está colaborando com a justiça. A defesa de Bruno Dauster disse que ele não era secretário da Casa Civil na época dos fatos investigados, que estranhou a inclusão do nome dele na operação e que deseja um amplo esclarecimento o mais rapidamente possível. Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Daltro e com a OAS. A Procuradoria-Geral da República rescindiu o acordo de delação premiada de Wesley Batista, um dos donos da JF, e do ex-executivo Francisco de Assis e Silva. A rescisão do acordo já foi encaminhada para a homologação do relator do caso no Supremo, o ministro Edson Fachin. A Procuradoria-Geral da República diz que decidiu fazer isso porque o empresário Wesley Batista e o advogado da JF, Francisco de Assis e Silva, não cumpriram as condições do acordo de colaboração que assinaram com o Ministério Público Federal. Segundo a PGR, eles omitiram de forma intencional que, na época da assinatura do acordo, o então procurador da República, Marcelo Miller, estava prestando serviços para a JF, antes de se desligar oficialmente do Ministério Público Federal. As provas foram descobertas no celular de Wesley, que foi apreendido pela Polícia Federal. No documento enviado ao Supremo, a PGR destaca que, numa mensagem de Wesley Batista para Francisco de Assis, em 27 de março de 2017, o empresário pergunta ao advogado: Marcelo vai estar em Brasília conosco? E Francisco responde: ele tem expediente no atual emprego dele e ele não pode.
No dia seguinte, 28 de março, os executivos da JF assinaram um termo de confidencialidade sobre o acordo em curso com o Ministério Público Federal. No dia 4 de abril, último dia de Miller como procurador, Joesley Batista pergunta para ele: amanhã você trabalha ou hoje foi seu último dia? Marcelo Miller responde: hoje foi o último, amanhã eu tenho de ir à OAB de manhã e só. Esta mensagem, segundo a PGR, torna evidente que todos do grupo sabiam que Marcelo Miller ainda era procurador da República no período em que ele assessorava os colaboradores e a empresa JF. Segundo as investigações, a assessoria técnica prestada por Miller renderia a ele o equivalente a R$700 mil. No caso de Wesley, ainda existe a suspeita de que ele tenha praticado crimes quando já era colaborador. Ele foi denunciado pelo Ministério Público em São Paulo pelos crimes de uso indevido de informações privilegiadas e manipulação do mercado financeiro. Na semana passada, Wesley Batista, que estava preso por causa desse processo, foi solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agora, Wesley Batista e Francisco de Assis estão na mesma situação de Joesley Batista e outro executivo do grupo JF, Ricardo Saldi, que também... do consórcio responsável pelas obras da Arena Fonte Nova, em Salvador. Os policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em diversos endereços de Salvador, entre eles na casa de Jacques Wagner, neste prédio num bairro de classe alta. Os policiais apreenderam celulares, documentos e 15 relógios de luxo. Jacques Wagner, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-governador da Bahia pelo PT entre 2007 e 2014, é atualmente secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. As investigações sobre o suposto desvio de dinheiro na demolição, reconstrução e gestão da Fonte Nova começaram em 2013. A Polícia Federal diz que a obra, comandada pelo consórcio formado pela Odebrecht e pela OAS, foi superfaturada em mais de 450 milhões de reais em valores atuais. Em razão das delações da Odebrecht e de material apreendido na OAS, nós verificamos que, de fato, o então governador recebeu uma boa parte do valor desviado do superfaturamento para pagamento de campanha eleitoral e de propina. O total investigado de pagamento é de 82 milhões de reais. A polícia afirma que só 3,5 milhões foram doações oficiais, que a outra parte foi entregue em espécie, sendo que uma parcela de 500 mil reais na casa da mãe de Jacques Wagner, no Rio de Janeiro. As investigações também mostram que o dinheiro era recebido por 2 intermediários: Bruno Dauster, atual secretário da Casa Civil do governo da Bahia, e Carlos Daltro, empresário e amigo pessoal do ex-governador. Jacques Wagner, Dauster e Daltro foram indiciados hoje. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão temporária deles, que foi negada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O nome de Jacques Wagner apareceu nas delações da Odebrecht fechadas no início do ano passado. O ex-executivo da empresa, Cláudio Melo Filho, afirmou que em 2006, Jacques Wagner pediu um almoço com Marcelo Odebrecht para dizer que iria concorrer ao governo da Bahia. Quando ele inicia o pleito como candidato, eu tenho a certeza absoluta que a empresa não acreditava que ele tivesse chances de ganhar a eleição. Acredito que na época que ele se lança candidato, ele tinha 2%. Pelo que me consta, na minha memória, isso é algo em torno de 3 milhões de reais. Jacques Wagner foi eleito governador e, quando foi disputar a reeleição, havia mudado de patamar. Pediu mais apoio e levou mais do que o dobro do que na primeira vez. O valor total que diz aqui de 7 milhões e qualquer coisa, 7 milhões e meio. De acordo com a delação da Odebrecht, Wagner recebeu num aniversário um relógio de $4 mil. Em outro, um Hublot, modelo Oscar Niemeyer, com a imagem do Congresso.